Amém, queridos, graça e paz, bom dia. Abra sua Bíblia em João, Evangelho segundo João, capítulo 11. Sejam bem-vindos, abra o seu coração, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. Que nós estejamos assim com o nosso coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem a ministrar em nossa vida nesse dia, pela manhã, pela noite. Capítulo 11, Evangelho segundo João, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diga comigo: Jesus chorou. Pai, nós queremos te glorificar, nós queremos te exaltar, Pai, te bendizer. Nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concedeu nessa manhã. Obrigado, Senhor Deus, Pai Santo querido, pelos teus grandes feitos. Obrigado, Deus, pelas maravilhas que o Senhor operou no passado e continua operando, Senhor Deus, nos nossos dias. Pai Santo querido, obrigado por cada família aqui representada. Obrigado por aqueles que nos ouvem pela melodia, que nos assistem nas mídias sociais. Abençoa, Pai Santo querido, aqueles que estão distantes, lá na Alemanha, na Suíça, Estados Unidos, Pai Santo querido, em qualquer parte do mundo, Senhor Deus, que a Tua palavra chegue, Senhor Deus, Pai Santo querido, como aroma suave, e possa, Senhor, chegar ao nosso coração, Senhor Deus, de uma forma grandiosa, sobrenatural, Senhor Deus, para que nós possamos entender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem a fazer ainda em nossos dias. Pai, muito obrigado, nós te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique à vontade, queridos. Eu acho que foi a última versão que nós tivemos aqui na época do Tadel, treinamento avançado de líderes. A gente fazia numa terça-feira, muita gente nova não chegou a experimentar isso. E teve uma terça-feira que a gente chegou aqui muito atrasado, né? Eu e o pastor Davi, e era ele que ia ministrar a palavra. E aí, igual quase 7h30, 19h30, e ele falou: pastor, você abre a reunião, um versículo bem pequeno e uma oração bem curta. Aí eu subi aqui, não trouxe a Bíblia, vim ao púlpito, abri esse texto e falei: Jesus chorou. Fui embora. Sentei no banco, era bem curto, um versículo bem curto, né? Não orei também. E aí ele assumiu, e à medida que o pastor Davi ia pregando, essa palavra realmente ela ia se descortinando, ia sendo gravada no meu coração. E eu tenho isso, às vezes assim, eu ouço uma palavra, eu não faço diferença entre palavra, ouço uma palavra e aquilo fica armazenado no meu coração, sendo construído. Tem muitas ministrações que o Senhor falou no meu coração há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás. E quando chega um momento, oportunidade, então eu trago para a igreja aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E essa é uma delas. 2019, mais ou menos, no meio do ano. E quando o pastor Davi me convidou para essa ministração, então imediatamente veio essa palavra no meu coração: Jesus chorou. E é interessante, queridos, que no passado, quando eu me converti, há muitos anos atrás, a gente cantava Jeová, o teu cavaleiro, ele veio para vencer. Eram músicas assim que realmente nos levavam a crer em Jesus como um guerreiro, e de fato ele é, como aquela pessoa que não tinha sentimento, aquela pessoa que vinha para destruir as obras do maligno, aquela pessoa que realmente chegava com aquele poder sobrenatural e que ele não tinha essas emoções. Mas a gente vê que Jesus não é essa pessoa que a gente cantava muitas vezes e embalava a igreja e as congregações. Aqueles cantores da época tinham músicas, hinos, corinhos, mais ou menos nesse sentido, como um general, como um guerreiro que nunca perdia uma batalha. De fato, ele não perde uma batalha. Mas nós vemos, queridos, que em alguns momentos ele sai desse patamar de guerreiro, né, de homem valente,
para se parecer com cada um de nós, para colocar os mesmos sentimentos que nós temos, às vezes de angústia, de sofrimento, e a gente vai ver isso no decorrer dessa palavra. Às vezes eles se colocando numa situação menor para alcançar aqueles que estão ali. Isso é muito tremendo para as nossas vidas, porque nós temos realmente não simplesmente um Deus, mas nós temos um irmão, nós temos um amigo, uma pessoa que caminha conosco e que muitas vezes experimenta daquilo que nós também experimentamos. Esse evangelho de João, o evangelho de João usa duas palavras para chorar. Ele usa um termo chamado klaien, que significa lamentar, entristecer e se incomodar. Foi logo quando alguém chegou para ele e falou assim, olha, Jesus vendo-a chorar, klaien. Ela estava se lamentando, a irmã de Jesus. Ela estava realmente angustiada, ela estava passando por uma situação que ela não gostaria de passar. E tem outro termo que o evangelista usa, e na maioria das vezes ele usa esse termo, usou nesse termo também quando fala que Jesus chorou, que é dakrien. Isso significa que é verter lágrimas, de fato, chorar. Também significa agonizar. Esse é o termo que ele vai usar. E a gente vai ver que em alguns momentos, nos evangelhos de Marcos, de Mateus a João, a gente vai ver esse sentimento de Jesus. Lucas, especialmente. Lucas 22, capítulo 22, versículo 38 e 49, quando ele estava quase sendo levado à cruz, já eram os últimos dias. Ele pega os discípulos, 12, leva para o Monte das Oliveiras, o monte ficava próximo de Jerusalém. Ele deixa 9 dos discípulos ali no monte, perto do jardim, pega João e Tiago, e vai, Pedro, João e Tiago, e leva para o jardim, para o Getsêmani. E a palavra diz que ele começou a orar, e aquilo veio se agonizando, e aquilo foi entristecendo de uma forma o coração de Jesus. A palavra diz que isso foi tão intenso, e ele usa esse termo para chorar, dakrien, ou seja, ele verteu lágrimas, ele agonizou, ele de fato sofreu por aquele momento que ele viria mais tarde passar. Isso foi tão intenso que o suor, diz a palavra, você pode confirmar mais tarde, o suor dele se transformou em gotas de sangue. Ele diz assim, olha, Senhor, Pai, se for possível, que eu não vá para a cruz, mas que seja feita a tua vontade. E ele de fato foi para a cruz. Esse é um momento em que Jesus realmente se parece muito com os seres humanos que estavam ali perto dele. Não era um Deus livre dessas coisas, mas era uma pessoa comum, como eu, como você, que tinha os mesmos sentimentos, que passava pelas mesmas emoções, que sofria essa agonia, essa angústia que a gente muitas vezes passa. E às vezes a gente olha esse Deus, e eu estava vendo alguns comentários aqui, que tem pessoas, comentaristas, que eles quando chegam numa parte como essa, eles pulam. Eles colocam sempre ele como aquele Deus intocável, aquele Deus que nunca passou por uma limitação dessa. Pula. Não veio ele, um homem, uma pessoa com essa dificuldade, com esse problema, com essa limitação, com esse sentimento humano que a gente costuma ter. Um outro texto também, Mateus 23, 37 e 39, eu quero que você abra comigo esse texto. Mateus 23. Versículo 37, versículo 39, a palavra diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Era um outro momento de angústia. Era um outro momento de sofrimento por aquela cidade que
realmente haveria de rejeitar Jesus, haveria de querer banir Jesus, tirar ele daquele contexto que eles imaginavam que ele não deveria estar. Jerusalém, Jerusalém, não a cidade, não as portas da cidade, não as construções da cidade, não os habitantes da cidade, mas ele estava clamando naquele momento, ele estava realmente nessa agonia, nessa ânsia de clamar por aquela cidade em relação à questão dos governantes. A palavra diz que os governadores, os governantes, os religiosos, aquela cúpula do Sinédrio romano na época, os fariseus, os escribas, aquelas pessoas que tinham nas suas mãos o direito de prender, o direito de matar, o direito de crucificar. E ele estava clamando por aquele povo que realmente faria isso mais tarde. Imagine que desse momento que ele começa essa caminhada, ele já sente essa pressão até chegar aquele momento da cruz. Toda a sua caminhada foi sentindo essa pressão e toda essa caminhada foi sentindo por ouvido desse sentimento, dessa angústia, de não querer passar por aquela cruz, que era uma das coisas terríveis que via. Que mata os teus profetas. Isso aconteceu com Elias, no tempo de Elias, mataram centenas de profetas. Também com Zacarias. E naquele tempo de Jesus também, vocês lembram que eles pegaram João Batista, aquele profeta que batizou Jesus, que anunciou Jesus como Cristo, e passaram o fio da espada. Também pegaram Tiago, um dos discípulos, e passaram o fio da espada. Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e aqueles que te foram enviados. Não a cidade, mas os governantes e governadores, civis e religiosos, escribas e fariseus, sinédrio judaico. Esse clamor realmente ficou pelos séculos. Como a galinha. Interessante, queridos, quem já criou galinha aqui? Amém, também já. Teve uma época lá, muitos anos atrás, a gente morava numa casa que tinha um terreno grande. E um dia eu passei, a gente criava uma criança, adotado uma criança. Um dia eu passei na feira e tinha 2 pintinhos lá, os últimos pintinhos que tinha à venda. E eu peguei e levei para eles. Na época tinha um seriado chamado Panteras. Vocês não são dessa época, com certeza. Eram mulheres. Eram, acho que 3 panteras, mulheres. Faz um seriado muito interessante. Talvez o Lauro fosse, não sei. Aí eu peguei aqueles bichinhos, levei para casa, e a Jane e esse menino, que era o Bob, eles deram o nome para aquelas aves de panteras. Não sabia se era macho ou era fêmea, eu sei que era um macho ou era uma fêmea. Desses 3 pintinhos, nasceu uma carreada de outras aves. E é interessante, queridos, que tinha do lado da nossa casa tinha um terreno baldio, cheio de mato. Às vezes uma galinha sumia, quando ela aparecia era com 8, 10 pintinhos. E assim foi aumentando. Nós vemos nos salmos, muitas vezes, vários salmos, ele falando sobre o pássaro, se esconder debaixo das suas asas, se acolher debaixo das suas asas de Deus. Nós queremos nos esconder debaixo das tuas asas. Salmo 91, versículo 4, ele diz isso. Das tuas penas, me esconder nas tuas penas, me abrigar debaixo das tuas asas. E é interessante que para os judeus, galinha era um pássaro sagrado. E Jesus, ele usa isso, queridos, muitas vezes ele usa palavras, citações que eram muito comum para aquelas pessoas. E vocês lembram que Jerusalém era uma nação tipicamente agrícola. Eles lidavam com essas coisas, conheciam isso aí. Havia também informes daquela época, que os sitiantes, como fazem hoje ainda também, devidamente, tocavam fogo, capinavam, tocavam fogo, para que eles mais tarde viessem a plantar. Quando passava o fogo, as cinzas, eles descobriam, naquelas moitas de mato, uma galinha, toda queimada.
mas os filhotes estão protegidos, todos vivos. Não era incomum isso acontecer. E Jesus, ele usa essa alegoria para eles. Quantas vezes quis eu ser os teus filhos? Quis eu reunir os teus filhos com uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseste. E vocês não quiseram. Para eles isso era conhecido demais. Aleluia. Uma outra coisa interessante, querido. Isso lembra também para nós, essa alegoria, se a gente pode falar desse jeito, lembra para nós também Cristo, quando ele foi para aquela cruz. Depois daquela angústia, daquele sofrimento, quando ele vai para aquela cruz, crucificado, morto, ressurreto. Quando ele leva sobre ele os nossos pecados, quando ele leva sobre ele as nossas transgressões. A palavra lá em Romanos, capítulo 4, versículo 25, diz o seguinte: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele vai para a cruz não porque ele tinha pecado, ele vai para a cruz não porque ele tinha culpa, ele vai para a cruz por mim e por você. Ele vai para a cruz porque ele precisava que nós fôssemos justificados. Justificação tem a ver também com outro termo que na Bíblia que chama de propiciação. O que isso significa? Propiciação no Velho Testamento, Êxodo 25, significa uma tampa. Eles fizeram uma arca, colocaram ali palavra, e sobre essa arca colocaram uma tampa, isso chamava propiciatório. E isso no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, veio para as nossas vidas dessa forma. Fomos justificados, e quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, transgressões e iniquidades. Ele vê uma tampa. O sangue de Jesus. Quando Deus o Pai olha para você e olha para mim, Ele não vê o teu pecado, nem o meu pecado, a minha transgressão e iniquidade. Mas Ele vê o sangue de Jesus como propiciação. Uma tampa. E nos torna justos por aquela obra que Ele fez na cruz do Calvário. Amém? Aleluia. Uma outra coisa muito interessante também, ele diz assim, mas ainda, melhor, Isaías 49, versículo 15 e 16, vamos para lá. Deixa eu manusear, porque o telão muitas vezes tem me dado já dificuldade de manusear a Bíblia. Isaías 49, versículo 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Essa referência, queridos, tem ligação completa com aquele ato de Jesus. Quando Sião falou, olha, você esqueceu de mim, Senhor, lá no versículo 14, o Senhor esqueceu de mim. Ficou ali reclamando de Deus. E Deus fala para ele, acaso pode uma mulher esquecer do filho que mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Sim. A resposta é sim. Quantas mulheres, queridos, nos nossos dias, abandonam seus filhos recém-nascidos? Doam, vendem. Recentemente teve um caso aí que encontraram com um saco de supermercado uma criança na Lagoa da Pampulha. Sim. Quantas pessoas pegam suas crianças recém-nascidas, colocam no saco e colocam perto de uma lixeira para alguém passar ali? Sim. Talvez pela dureza, talvez pela maldade que essa pessoa tem, talvez pela dificuldade que ela tem de criar essa criança, por rejeição, talvez um filho que ela não quisesse, talvez mesmo por falta de recursos para criar aquela criança. Mas Deus fala para o povo de Israel,
Mas ainda que viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Isso é muito interessante, queridos. A palavra nesse texto ela diz o seguinte: Ele não pode esquecer do seu amor para contigo. Ele não pode esquecer da sua aliança, da sua promessa, das suas obras, das suas palavras e pensamentos. Deus não é como a gente, que hoje nós temos uma ideia, amanhã tem outra totalmente diferente. Hoje nós temos um círculo ao nosso redor, amanhã pode ser outro. Ele não tem esses sentimentos. Ele é pai, você é filho. Ele te gerou e te conheceu antes de você nascer. Olha só uma coisa, igreja. Antes mesmo que você realmente se decidisse por Cristo, esse momento estava gravado já. Antes que você tomasse uma decisão de ter Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Antes mesmo que você fosse gerado, esse momento estava gravado na eternidade. Teu nome estava registrado. Isso é maravilhoso. Ele te gerou e te conheceu antes de nascer. Você é como criança de peito, que suga o leite da sua palavra e são guiados e ensinados por Ele. Ainda não sabe como criança falar, nem ouvir, nem aplaudir, nem cantar, mas Ele aceita as suas expressões. Às vezes a gente está pregando aqui, seria interessante, às vezes eu falo para o pastor Davi, falo para o Marcos, falo para o Reinaldo, seria interessante que a gente colocasse aqui a igreja toda para você ver a expressão do auditório. Começar do João Lopes. Coloca aqui na frente, para a gente olhar a expressão dos irmãos, no momento de louvor, no momento de culto, de adoração. Tem gente que levanta as mãos, tem outros que se ajoelham, tem outros que ficam sentados, tem outros que colocam a cabeça no meio das pernas, tem outros que só movem os lábios. Talvez os novos não sabem ainda como orar. E a gente vê suas lágrimas descendo dos olhos. Como crianças. Assim o Senhor nos vê, assim o Senhor nos aceita. As nossas expressões, a nossa comunicação com Ele, a forma como nós adoramos o Senhor, Ele aceita. Talvez a gente não saiba como uma pessoa mais antiga se doar ao Senhor e glorificar o Senhor e exaltar o Senhor. A gente sabe do nosso jeito, estamos chegando como criança de peito. Mas Ele aceita as tuas expressões. Ele aceita o teu clamor. Aleluia. Glórias ao teu santo nome. E a palavra diz assim ainda, versículo 16: Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Outra coisa importante também, quando nós vemos esse texto, nas palmas da minha mão te gravei, a cruz, o sofrimento, a dor, os cravos, a separação do Pai por um pequeno momento, um pequeno espaço de tempo. Nesse momento, queridos, realmente aqueles cravos que foram fincados nas mãos de Cristo, aqueles buracos que foram feitos, ali estava o teu nome, ali estava o meu nome. Toda essa angústia, todo esse sofrimento que Ele passou, as dores que Ele passou. Imagina aquele prego lá, os estudiosos hoje falam que aquele prego tinha 15 centímetros, sendo cravado nas mãos de Cristo ali, nos seus pés, ficando aqueles buracos ali nas suas mãos. E ali estava Aldeir, ali estava João, ali estava Francisca, ali estava Joaquim. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Para que isso fosse realmente para a eternidade. Mesmo antes de você nascer, de você se decidir por Jesus. Isso seria mais uma doutrina? Não.
não é outra doutrina. É o que o Senhor fez realmente por mim e por você. Um outro texto, ele continua dizendo aí no versículo 16: os teus muros estão continuamente perante mim. Não os muros de Jerusalém, não as construções de Jerusalém, não essa construção ou outras que possam existir, mas realmente as nossas vidas, os nossos encontros, os nossos desencontros. Outro dia uma irmã me mandou uma mensagem falando assim: pastor, nós precisamos urgentemente pedir perdão para a igreja. E nós precisamos que a igreja também peça perdão. Nós estamos vivendo um momento difícil, uns machucando os outros, sendo machucados. Eu não disse nada. Estava construindo essa palavra. Olha, queridos, nós somos uma construção. Nós somos um edifício, ainda. Sendo colocado tijolo por tijolo, sendo colocado argamassa, sendo colocado ainda uma cerâmica, sendo colocado ainda uma peça de metal, de ferro. Somos uma obra inacabada ainda. A gente vai se chocar, com certeza. Como acontecia no passado. Até que o Senhor volte, nós estamos em construção. Não somos uma obra acabada, não somos perfeitos. E por acaso, o título dessa mensagem é Jesus, perfeito Deus e perfeito homem. Um desses dias eu mandei uma mensagem para os irmãos do Nova Criatura, de um texto lá do livro Incomparável Cristo, do pastor John Stott. Ele diz exatamente isso: o pecador, o homem é pecador e ele não consegue satisfazer a Deus qualquer coisa que possa aplacar esse pecado. Era preciso que uma pessoa que fosse perfeitamente Deus e fosse perfeitamente homem. Era necessário que alguém que fosse verdadeiramente Deus e verdadeiramente um homem viesse para satisfazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Isso é Cristo. Perfeitamente Deus, verdadeiramente Deus, perfeitamente homem, para entender o que eu passo, o que você passa, e verdadeiramente homem. Perfeitamente homem e verdadeiramente homem. Foi essa pessoa que se fez como um de nós, para nos socorrer, para nos ajudar, para nos entender naquele momento que realmente nós precisamos nos chegar ao Pai, para não sermos exterminados. Veio essa pessoa, Cristo, para nos abençoar, para nos agraciar. Aleluia. Pode dizer um amém? Essa foi a graça que o Senhor nos concedeu. Ele diz assim nesse texto ainda, nesse versículo 16, Filipenses diz o seguinte, 3:12: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Não que eu já tenha recebido. Eu ainda estou no caminho. Eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou em construção, eu ainda estou tentando entender muitas coisas. Como criança, eu ainda preciso de muitas coisas, não entendi todas as coisas, não sei todas as coisas. É assim que o Senhor nos vê, é assim que o Senhor Jesus nos vê, e é por isso que Ele intercede por nós. É por isso que o Espírito Santo intercede por nós. É por isso que Ele chega diante do Pai, para realmente fazer intercessão por nós. Voltando lá ao texto, a palavra diz assim que Jesus chorou. Esse verdadeiro homem, ele verteu lágrimas, de fato ele verteu lágrimas.
De fato ele se angustiou, de fato ele sofreu, de fato ele não queria passar por aquele momento. Mas ele traz uma coisa muito interessante. Eu quero que você abra comigo também, Deuteronômio 4. Deuteronômio 4. Para confirmar aquilo que o Senhor fez por nós. E Ele continua fazendo até que isso seja consumado. A gente vai ler alguns versículos, um pouquinho de paciência. Deuteronômio 4, versículo 6, ele diz assim: guardai. Esse guardai tem o mesmo sentido lá de Deuteronômio 6. Ouve, preste atenção, atenta, que ele chama também de Shemá. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Versículo 7, Deuteronômio capítulo 4, versículo 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho. Ele estava dizendo isso para Israel. E Jesus, quando ele chega naquele evento lá de Marta e Maria, de Lázaro, ele falou a mesma coisa. Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Quando Maria mandou o aviso para ele, que Lázaro tinha morrido, ele demorou ainda em Jerusalém 2 dias. E a palavra diz que Jesus era amigo de Lázaro. A cidade de Betânia, onde morava Maria e Marta e Lázaro, ficava 3 quilômetros de Jerusalém. Demorou 2 dias. Quando ele chegou em Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Ele fala para os discípulos: nós vamos lá para despertá-lo, porque ele dorme. Isso está acontecendo para que gere fé no coração de vocês, ele disse isso para os discípulos. Eu sei que quando eu chegar lá e isso acontecer, as pessoas não vão crer em mim, e não creram. Eles vão querer me matar. Eles não vão aceitar. Eu vou ser para eles um charlatão mentiroso, mas nós vamos lá para despertar Lázaro, nosso amigo. E continua, versículo 15. Guardai, ouça, pois cuidadosamente a vossa alma, guardai, pois cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Ouça, preste atenção, guarda-te, não levante os olhos para os céus, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, e seja seduzido a inclinar-te perante eles e deis culto a eles, coisas que o Senhor Deus repartiu a todos debaixo dos céus. Mais um texto, versículo 32. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, como se ouviu, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu ouviste ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez na terra do Egito. Se você que já leu a história da caminhada de Israel, você vai ver isso. 40 anos no deserto,
não envelheceu as sandálias, não se desgastaram as roupas. 2 milhões de pessoas e mais os seus animais. Não lhes faltou alimento, não lhes faltou água. Durante o dia vinha uma nuvem, durante a noite vinha um fogo. Afastou os animais peçonhentos da caminhada. Quando as águas do Mar Vermelho não se abriram, ele fez um milagre, amém? E o povo passou a pé seco. Quando as águas do Jordão, barrenta como elas eram, e eles precisavam passar para Jericó, o Senhor fez uma barreira de um lado e de outro, e diz que o povo passou a pé seco. Quando eles entraram em Jericó e viram aquelas cidades amuralhadas, fortificadas, impossível de transpor, ele disse para eles: rodei a cidade 7 dias. Ao 7º dia, rodei a cidade 7 vezes. E os muros caíram. Quando as coisas estão difíceis, queridos, para você, para mim, ele opera um milagre. Diante de situações complicadas, o Senhor faz sinais e prodígios. Continua fazendo. Ele é o mesmo ontem, hoje, ele vai ser eternamente. Porque essa é uma palavra eterna também. Versículo 39, para a gente acabar. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, e nenhum outro há. Guarda, pois, ou ouve, presta atenção, pois os seus estatutos, os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem e a teus filhos depois de ti, para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para sempre. Uma vez, eu li um texto de um judeu, conversando com uma pessoa, isso é real. A pessoa perguntou para ele assim: olha, me prova que Deus existe. Se você me provar que Deus existe, eu me torno um prosélito. Serei um judeu como você. Ele sempre falou assim: ó, Israel. Israel. Se você olhar na geografia, querido, Israel está cercado de vários inimigos. Eles têm lá 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas. Ao redor deles são 11 milhões. E ele continua existindo. Não acabou. Continua sendo protegido. A história conta que na Guerra dos 6 Dias, quando eles tentaram invadir, aviões inimigos caíam por nada. Quer saber se Deus existe? Israel. Quer alguma prova? Israel. As promessas que eles tiveram ao longo dos anos, elas vieram até Jesus. E é em Cristo. Não somos israelitas de nascimento, mas em Cristo nós também estamos debaixo dessas mesmas promessas, debaixo dessas mesmas bênçãos. Pertencemos, somos filhos do mesmo Deus. Vamos ter acesso aos céus da mesma forma, em Cristo, pela justificação que Ele fez em nosso favor. Jesus chorou, derramou lágrimas como eu e você. Amém, queridos? Humanamente, Deus homem, verdadeiramente homem, perfeitamente homem, para sentir o que você sente, para viver, para ter os mesmos sentimentos e emoções que você tem, para poder interceder junto ao Pai por aquilo que realmente você passa. Não há coisa demasiadamente difícil para Ele.